Bom dia a todos, me chamo Larissa Gabellini, sou jornalista do Instituto Sou. Tenho o prazer de abrir o nosso segundo dia de programação do evento Todos Sustentáveis. Chamem os amigos, façam seus comentários aqui e participem das discussões. Estamos online pelo YouTube e convidamos vocês para ficar em casa com a gente. O Todos Sustentáveis é um projeto pensado pelo Instituto Sou com o foco de apresentar boas ideias e ações que têm sido implementadas por instituições públicas e privadas para melhorar a cidade que vivemos, a condição de vida das pessoas inseridas nesse local, a natureza e o mundo à nossa volta. O projeto é inspirado nos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e, a partir das nossas discussões e pela representação da cor vermelha, no dia de hoje, destacamos o ODS número 4, que compõe a noção da educação de qualidade, atingindo de maneira abrangente a atuação do Instituto Sou e dos parceiros convidados a dialogar em conjunto sobre essas questões. Dessa forma, propomos uma reflexão. Quando pensamos no século XXI, é possível enxergar uma mescla entre o real e o digital cada vez mais potente e difundida. A relação com a tecnologia invade cada vez mais a vida das pessoas, cria diferenciações no nosso dia a dia e, em especial, dos jovens, e atinge também níveis da educação, do trabalho, da sustentabilidade, entre outras frentes de ações sociais. Por isso, em nosso segundo encontro do evento, abordaremos assuntos que tangem a temática da educação para a transição e a geração selfie. Para compor o nosso debate aqui comigo, temos a professora Elismara Talmas, do Apogeu, como nossa mediadora da mesa. Ela é graduada em Psicologia pelo Centro de Ensino Superior de Ensino, mestre em Letras pelo SESC Juiz de Fora, professora titular dos cursos de Pedagogia, Psicologia e Educação Física da Faculdade Metodista Granbury, e atualmente coordenadora do curso de graduação em Psicologia e pós-graduada em Psicopedagogia, Alfabetização e Letramento da FMG. Professora e organizadora do curso Transtornos Globais do Desenvolvimento e tem experiência na área de educação inclusiva, com ênfase em transtornos de aprendizagem e autismo, além de ser psicóloga da rede de ensino Apogeu, atuando como psicóloga clínica e escolar em consultórios particulares também. Para falar sobre os desafios da educação para a transição, presente e futuro, temos o professor doutor Del Campos Dutra, da Docton, que é mestre em Ciências Jurídicas pela PUC do Rio de Janeiro, mestre em Direitos Comparados pela Universidade de Paris, doutor em Direito pela PUC do Rio de Janeiro e pela Universidade de Paris. Realizou seu estágio pós-doutoral em Direito Comparado na École Normale de Paris e é avaliador do Ministério da Educação para autorização e reconhecimento dos cursos de Direito e professor da Faculdade Docton de Juiz de Fora. No tema Profissão Futuro, Caminhos Alternativos para os Jovens, trazemos a professora Ingrid Pinheiro Loures, do Apogeu, que é graduada em Psicologia pela Universidade Federal de Juiz de Fora, psicóloga e educadora da Escola Integra e professora de Laboratório Inteligência de Vida na rede de ensino Apogeu. Para falar sobre desenvolvimento de identidade digital acadêmica, convidamos a professora doutora Fernanda Castro, que atua como coordenadora do curso de Engenharia Agronômica no Centro Universitário de Formiga, docente do curso de Engenharia Agronômica, ministrando disciplinas na área de olericultura, fruticultura e dentre outras. Conselheira titular do CREA-MG, na Câmara Especializada de Agronomia, presidente do colegiado de curso e núcleo docente estruturante do curso de Engenharia Agronômica da Unifor e membro do Comitê de Ética e Pesquisa envolvendo Humanos do Unifor. Bacharel em Engenharia Agronômica pela Universidade Federal de Lavras, UFLA, e mestre em Agronomia Fitotécnica pela UFLA também. Doutor em Agronomia pela mesma universidade, atuando em projetos relacionados ao cultivo de culturas energéticas. No tema Capital de Performance, a educação na nova economia, temos Rodrigo Miguel, da Futura Invest, que é assessor de investimentos autorizado pela Comissão de Valores Mobiliários,
certificado pela Associação Brasileira das Entidades do Mercado Financeiro e de Capitais e a Associação Nacional das Corretoras Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias. Economista, sócio fundador da Futura Invest, escritório contratado pelo banco BTG Pactual, considerado o maior banco de investimento da América Latina. Além disso, ele também é colunista em finanças da Rádio CBN, com ampla experiência em distribuição de valores mobiliários e assuntos ligados ao mercado financeiro. Em oportunidades ao mercado da educação, como princípio do cooperativismo, temos a professora Fernanda Cordeiro, da Sicredi, que é formada e pós-graduada em Ciências Contábeis e Controladoria e Finanças pela Universidade Machado Sobrinho de Juiz de Fora, com pós-graduação em Andamento em Gestão e Estratégia de Negócios pela UBRA. Atualmente, no mercado financeiro desde 2001, ela é colaboradora da Sicredi como gerente de negócios de pessoa jurídica. E ao seu lado, a Daniela Daniele, formada em Direito, com experiência em Direito Público, está há mais de 15 anos dentro do mercado financeiro e hoje atua como gerente de agência da Sicredi. Para falar sobre empreendedorismo em Juiz de Fora e o empreendedorismo feminino na educação para a transição, convidamos a professora doutora Débora Marques, da Prefeitura de Juiz de Fora, que conta com mais de 11 anos de experiência na gestão de inovação e da transferência de tecnologia na modelagem de negócios e propriedade intelectual. Atua como gerente de planejamento e gestão do Centro Regional de Inovação e Transferência de Tecnologia da Universidade Federal de Juiz de Fora. É professora na graduação e na pós-graduação em áreas como inovação, criatividade, empreendedorismo e planos de negócio e design thinking na Uniacademia e na PUC de Minas Gerais. É doutora em Linguística Aplicada a Profissões pela PUC do Rio e é especialista em empreendimentos e negócios pela Escola de Negócios da da Faculdade de Administração da UFJF. É membro especialista em inovação e tecnologia do Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação da Prefeitura Municipal de Juiz de Fora. Para aprofundar e realizar o fechamento desses assuntos todos que foram explanados aqui, nós temos o professor doutor Pedro Henrique Faza, que é coordenador de ensino do Instituto Soul e também é bacharel em Ciências Exatas e Química e mestre em Química pela Universidade Federal de Juiz de Fora, onde realizou diversas atividades em síntese orgânica. Também doutor em Química pelo Programa de Pós-Graduação em Química da Universidade Federal de Juiz de Fora, atuando na área de síntese orgânica aplicada em células eletroquímicas emissoras de luz, e atualmente também atua como professor na rede privada de ensino. Agora passo a palavra para nossa Elismara, que irá conduzir todos os debates apresentados até agora. Bom dia a todos e todas. Eu quero aqui de antemão agradecer a oportunidade de mediar essa mesa composta por tão ilustres profissionais e quero também agradecer a todos que estão nos acompanhando, né? É uma honra poder pensar a educação do novo século e também, principalmente, pensar nos desafios que ela nos oferece. Parabenizo o Instituto Soul pela iniciativa e agradeço a disponibilidade de cada profissional que aqui está. Bom, então, acho que podemos, né, abrir os nossos trabalhos com a participação do professor Del Campos Dutra, que é professor e coordenador do mestrado em Direito Interinstitucional da Docton, que vai nos falar um pouquinho sobre os desafios da educação para a transição. Professor, a palavra é sua. Muito obrigada. Bom dia a todos, muito obrigado, professora Elismara. Eu quero agradecer a presença, o convite, em nome do Pedro e em nome da Larissa, por ter a oportunidade de estar aqui hoje, continuando o nosso bate-papo. Deixa eu apertar aqui para organizar meu tempo. E para que a gente possa começar ao nosso debate hoje, as nossas reflexões, o que eu proponho para todos nós nesse momento é um passo atrás. A gente sabe que a tecnologia, ela é, como conversamos ontem, um instrumento. O grande ponto a ser pensado é o ser humano.
E para isso eu levanto para vocês alguns pontos que eu gostaria de compartilhar com todos para que a gente possa refletir um pouco mais sobre os desafios de construir uma educação para a transição. A gente sabe que a busca para a gente alcançar o desenvolvimento sustentável tem diversas dimensões. E essas dimensões, seja econômica, social, ambiental, precisam estar integradas e equilibradas em torno do ser humano. Então, qual que seria, para mim, o grande desafio da gente pensar para que a gente possa contribuir a partir da educação para o mundo que precisa ser transformado? Eu coloco para vocês a ideia de que nós precisamos de pensar criticamente o nosso tempo. E eu vou na mesma toada de ontem. É necessário que a gente reflita e reforme a nossa compreensão do mundo. Nós precisamos, antes de qualquer passo, desnudar as contradições que marcam nossa sociedade e que, em torno delas, constroem-se diversas paredes, ao invés de pontes, para pensarmos uma educação que seja verdadeiramente transformativa. Para mim, o grande desafio que a gente tem hoje é compreender que é preciso recuperar diversas ideias fundamentais que foram a base para a formação da sociedade contemporânea e que hoje parecem estar, de uma certa medida, exauridas, sejam por retóricas que cooptaram as formas de pensar essas ideias, essas palavras, sejam por novas formas de subjetividade. E aqui, por questão de tempo, eu vou reduzir, existem várias, mas eu vou reduzir-me a 2 pontos principais. Inicialmente, repensarmos a ideia da dignidade da pessoa humana e também, o segundo ponto, repensarmos a ideia de solidariedade social. Eu não acredito ser possível construir uma educação de transformação se não for a partir disso, nem tampouco conseguirmos alcançarmos os objetivos que todos estamos aqui pensando em torno deles, sem levarmos em consideração reflexões de base como essas. Então, eu vou dividir a minha fala em 2 primeiros pontos. A primeira delas é a ideia que a gente precisa de reconhecer a fundamentalidade da dignidade da pessoa humana. Nesse caso, eu estou lá no ponto 4 da nossa declaração. E esse é o primeiro desafio, quando a gente fala de repensar a ideia da dignidade da pessoa humana, é um desafio de fundação. É fundamental que a gente recupere o conceito predominante de dignidade humana. Ou seja, de que cada indivíduo é um fim em si mesmo. Ele não é um meio, ele não é um instrumento, ele é, substancialmente, a razão. Nisso, é muito importante que a gente entenda que coisas são substituíveis e que possuem, portanto, equivalências. Coisa tem preço. Pessoas não são substituíveis. Pessoas não têm equivalentes. Pessoas possuem dignidade. Nesse sentido, o nosso desafio avança um pouco mais. A gente chega a uma parte conceitual. E a ideia dos direitos humanos, a ideia da dignidade dos indivíduos, a dignidade da pessoa humana, fundamento dos nossos textos jurídicos e da nossa carta, da nossa declaração, que hoje a gente discute, significa, em vários momentos, uma péssima interpretação. Me parece que as gerações que hoje compartilham as nossas realidades não compreendem que os direitos humanos, os direitos não são inerentes aos indivíduos. Ao contrário daquilo que possa parecer, nós não somos portadores de direito, pelo simples fato de sermos humanos. Direitos, ao contrário, são resultados de lutas provisórias que nos dão acesso a bens necessários para uma vida digna. Mas são lutas e são provisórias. Direitos não caem do céu. Os direitos geralmente nascem de processos que vão resultar na morte dos nossos antepassados. E ainda assim, esse sangue daqueles que conquistaram o direito para nós não nos garante um usufruto permanente desse direito. Portanto, como vamos alcançar essa série de normas, de direitos que as nossas declarações tanto batalham, que tanto conversamos aqui nesse nosso encontro de hoje? Reconhecendo a centralidade da solidariedade social. É ela o centro estruturante, e a nossa declaração coloca bem claramente em vários pontos, não dá para, depois eu convido todos vocês a entrarem no site, tanto da ONU quanto do Instituto Soul, para olharem e verem como a declaração trata da solidariedade social como ponto central para a construção e o alcance de uma sociedade com desenvolvimento sustentável e que, portanto, é fundamental que os nossos estudantes compreendam de forma muito severa e de forma muito fundacional o que nós queremos dizer antes de escrever aquele texto.
Bom, mas como esses pontos vão se conectar com a geração self, né? Bom, alguns de nós aqui, eu sei que vão tratar dos diversos pontos positivos, isso é absolutamente necessário e importante. A gente sabe que a geração self é uma geração espontânea, são empoderados, criativos, multitarefas, nós sabemos que eles precisam de uma razão. O que eu me pergunto para vocês é de onde vamos tirar os fundamentos dessa nova razão? Mas, ao mesmo tempo, eu vou pelo caminho contrário, né? As perguntas são geralmente mais interessantes do que as respostas. E aí eu me pego várias vezes identificando que a geração self também é conhecida e apontada como narcisista, né? E eu entendo que essa conclusão é apressada. Na verdade, e eu compartilho as minhas intuições a partir das minhas leituras com vocês, o que eu entendo é que essa geração está estimulada por uma nova subjetividade, uma nova racionalidade de vida, que estrutura e organiza a vida de todos nós e que se refletem, por exemplo, quando nós batemos um selfie com os nossos ídolos. Ela se apresenta de diversas formas, e uma delas, eu entendo, é o individualismo. Há uma formação de uma cultura empresarial que se deslocou do espaço tradicional, importante, essencial, que é o campo econômico, e que vai colonizando outros campos da vida e outros campos sociais. O indivíduo passa a tornar-se empresário de si mesmo. O indivíduo se torna um indivíduo empresa. Eu não entendo que eles são vaidosos, que eles são narcisistas. O que eles estão fazendo, talvez inconscientemente, é publicidade. É o marketing de si mesmo. Eles já são empresa. Há uma reformulação na forma de se ver o mundo. O sujeito se torna um produto, que está sempre pronto para performar, para desempenhar, para vender. Há uma individualização da vida. E a sociedade passa, portanto, a ser concorrencial. Nós estamos sempre em competição um com os outros. Tá aí o grande desafio daqueles que lideram equipes. Há um novo sujeito, e esse novo sujeito é um homem de competição e de desempenho. Por isso a concorrência se torna e ocupa o lugar da solidariedade social. E, portanto, e eu não tenho tempo para continuar, mas também gostaria de levantar essa questão com vocês, da mesma maneira que todas as crises sociais passam a ser percebidas como crises individuais. E todas as desigualdades do mundo são atribuídas a uma responsabilidade que é individual. Portanto, não há um grande contexto, há uma falha. A vitória pertence a você, somente e exclusivamente a você. E a derrota também. E é isso que te faz buscar os ansiolíticos. O fracasso é seu. Sem ter a compreensão dessa realidade, nós não conseguimos identificar que há uma profunda corrosão da dimensão coletiva da existência. Há uma destruição não só das nossas estruturas tradicionais, inclusive da família, mas de toda uma compreensão do que eu tenho do próprio mundo. E há, portanto, um enfraquecimento da solidariedade social. Há uma fragmentação de todas as possibilidades da construção de uma consciência coletiva que vai desencadear, evidentemente, numa ação coletiva e que, portanto, nos ajudará a alcançar o desenvolvimento sustentável. No direito, a gente costuma dizer, estou com medo de estar correndo meu tempo, vocês me ajudam. No direito, me ajuda aí, Larissa. No direito, a gente costuma dizer que não é possível nenhum pacto jurídico sem antes estabelecermos um pacto social em torno dos temas abordados. É um fenômeno interessante que eu divido com vocês, que os constitucionalistas costumam discutir. A gente não consegue ver uma efetividade da norma, o que eu quero dizer com isso? Ou seja, uma capacidade dessa norma produzir um efeito na vida das pessoas, se essas normas adotam apenas, se essas pessoas, se esses textos jurídicos adotam apenas uma postura educativa. A gente tem até um nome para isso no termo constitucional, a gente chama de constituições nominais. Para a gente alcançar os nossos objetivos, é fundamental que cada um de nós se sinta o verdadeiro sujeito da norma. De todos esses pontos que nós vamos debater hoje. Para isso, nós devemos nos apropriar desse estado de solidariedade social, que hoje eu entendo sequer compreendemos a existência deles. Romper com hoje, para transformar hoje, só vai ser possível se realmente tivermos uma verdadeira dimensão daquilo que hoje nos impede de pensar, de fato, conscientemente, criticamente, o amanhã. E aqui eu me referencio numa criança, um personagem chamado Totilho, um mexicano
que é narrador de um livro espetacular de um autor chamado Juan Pablo Villa-Lobos, chamado Festa no Covil, que ao tentar entender a realidade dele era marcada por uma inocência da infância e uma solidão, já que ele vivia dentro de um castelo porque ele era filho de um barão de drogas. Ele refletia e compartilhava com a gente. Abre aspas para o pequeno Totilho. Alguém deveria inventar um livro que dissesse o que está acontecendo nesse momento, enquanto você lê. Deve ser mais difícil escrever que os livros futuristas que adivinham o futuro. Por isso esse livro não existe. E é aí que a gente tem que investigar a realidade. Termina o menino. Investigar a realidade, eu provoco a todos vocês, no nosso caso, significa que não é possível pensar pactos coletivos, transformações, alterações, verdadeiras disrupções, se a gente não pensa a sociedade que estamos vivendo. Se essa sociedade está comprometida somente com uma ideia de sucesso ou de direito, que é medida exclusivamente num indicador personalíssimo e que exclui todos os outros, inclusive aqueles que batem a meta com a gente. Entre tantos e centrais papéis que a educação possui neste enorme desafio da implementação da agenda para um desenvolvimento sustentável, levantar debates que desnudam as fragilidades da nossa realidade, os nossos isolamentos, e que impedem uma verdadeira transformação, talvez seja o primeiro passo que a educação pode oferecer para que todos nós alcancemos o nosso objetivo. Muito obrigado a todos. Obrigada, professor Del, pelas belíssimas palavras que nos levam, assim, né, a repensar muita coisa em pouco tempo, não é mesmo? Muito obrigada. Bom, nós vamos passar agora, então, a palavra para a psicóloga Ingrid Pinheiro Loures, ela é psicóloga e professora do Apogeu, que vai trazer para a gente uma fala sobre a profissão futuro, os caminhos alternativos para os jovens. Obrigada, Ingrid, por estar aqui conosco, a palavra é sua. Bom dia, pessoal. Elismara aí me apresentou, né? Muito agradecida pela oportunidade de estar aqui partilhando de experiências, né? De percepções de campos distintos. Estou aqui com vocês para poder falar um pouquinho sobre o futuro da profissão, né? Os profissionais do futuro, quais serão esses caminhos aí. Então, eu inicio minha fala, né, dizendo que falar sobre profissão do futuro, sobre profissional do futuro, remete, nos convida a pensar em um tempo que ainda é desconhecido para nós, né? Que a gente não tem gerência, que a gente ainda não tem certezas, e, portanto, né, eu falo aqui de tendências, de inclinações. Mas, então, falar de futuro, né, também me remete à possibilidade de mudanças. Mudanças quanto às gerações, mudanças quanto às expectativas e exigências do mercado de trabalho, mudanças quanto aos recursos, aos próprios recursos, né, e ferramentas digitais, talvez até aí uma intensificação, né, dos meios tecnológicos, das tecnologias de informação e da comunicação. Então, é sobre isso, né? Sobre perspectivas. Um estudo realizado na Universidade de Oxford afirma para a gente, né, sugere que durante os próximos 20 anos, cerca de 47% das profissões que hoje são exercidas estarão extintas, né, desaparecerão. E outro dado aí aponta também para que cerca de 65% dos adolescentes, dos nossos jovens, que hoje estão, né, realizando o ensino médio, trabalharão em empregos, né, em ocupações que ainda não existem. Então, me surgem vários questionamentos em relação a todas essas possibilidades, né? Afinal, então, quais serão, né, esses empregos do futuro, se eu não consigo enxergar o amanhã, né, se eu não consigo
ter controle sobre ele. Como é que as escolas, as instituições educativas, as universidades estão se preparando para poder acolher, né, esse aluno, esse jovem, e essa nova demanda, né, que surge, que é imposta para a gente a todo momento. Será que as habilidades exigidas, né, no mercado de trabalho, no mundo ocupacional, ainda continuarão sendo as habilidades técnicas? Ou existe aí uma tendência, né, a falar de habilidades que também são socioemocionais? Todos esses questionamentos são reforçados quando eu pego, por exemplo, um relatório do Fórum Econômico Mundial que aponta para a gente 10 habilidades que serão as mais importantes para o profissional do futuro. E aí, dentre elas, a gente encontra o pensamento criativo, a flexibilidade cognitiva, né, a capacidade que a gente tem, a competência aí para enxergar perspectivas, né, a resolução de problemas, a própria inteligência emocional, né, e aí a gente já abarca a possibilidade das diversas inteligências, né, das inteligências múltiplas. Fato esse que vai de encontro justamente ao que é proposto pela Base Nacional Comum Curricular, quando ela nos diz que algumas competências precisam ser desenvolvidas além do aspecto cognitivo, além do academicismo, né? Quando ela cita, por exemplo, que o pensamento crítico, científico e criativo é uma dessas habilidades que precisa estar inserida na educação regular, no ensino regular, né, na educação básica, a comunicação, né, a própria cultura digital, já que a gente está imerso, né, nas tecnologias aí, e o próprio projeto de vida. Então, a BNCC nos diz, né, que essas competências aí, elas nos auxiliam na resolução das demandas da vida, né, do dia a dia, do próprio exercício da cidadania, da própria inserção no mercado de trabalho. E aí, né, como psicóloga escolar educacional, como educadora que ministra uma disciplina para o desenvolvimento de habilidades socioemocionais, eu me pergunto, né, de que forma nós, educadores, profissionais inseridos nesse espaço, né, nesse contexto, poderemos contribuir para que a construção desses caminhos alternativos para os jovens também sejam significativos, né? E aí, gente, eu já entro em algumas ações realizadas nas instituições em que eu atuo, né? Eu entendo aí que é um mundo particular, né? Falando também de privilégios, é um recorte, né? Mas a oferta de disciplinas que possibilitem justamente a promoção dessas habilidades, né, socioemocionais, a colaboração, a proatividade, comunicação assertiva, a liderança, né, no próprio Laboratório Inteligência de Vida. É um recurso que a gente tem para o desenvolvimento dessas competências. Mas eu também cito oportunidades pedagógicas, né, que possam possibilitar e estimular não só pensamentos, mas ações também inovadoras, né? Não só criativos, mas que inovem, né? Que desafiem. Flexibilização quanto às práticas, quanto às ferramentas, os recursos pedagógicos, para atender, né? Para aprimorar também as habilidades, as potencialidades de cada perfil estudantil ali, considerando, então, a particularidade de cada um, os diferentes tipos de inteligência, né? Os diferentes tipos de interesse. E aí, enfim, ações do setor de psicologia, mas não só, né? Mas olhando o sujeito ali, aquela criança, aquele adolescente, como alguém, né? Como um indivíduo que é composto por dimensões diferentes, né? Ele é físico, ele é cognitivo, ele é psíquico, emocional, social e cultural. Então, a gente precisa desse olhar na escola, a gente precisa considerar todas essas dimensões, todos esses aspectos, quando a gente fala de
de um ser que é integral, né? Que vai estar preparado realmente para a vida. Ações que promovam, por exemplo, o reconhecimento e a regulação emocional, importantíssimo, né? Não só no âmbito da escola, mas no âmbito familiar, nas relações interpessoais e, portanto, também no mundo, né? Competências para resolução de conflitos, respeito à diversidade, autoconhecimento, principalmente no que tange ali os interesses, as habilidades de cada um. E aí, fugindo um pouquinho da instituição que eu atuo, né? Uma luta que a psicologia tem travado aí diz respeito à implementação de leis municipais que caminham junto, né, à regulamentação da Lei 13.935 de 2019, que prevê o psicólogo e assistente social nas instituições de educação. E aí o professor Del trouxe muito bem, né, falou muito sobre subjetividade. Eu encerro minha fala aqui dizendo que esse é um elemento diferencial para nós, né, que é intrínseco ao ser humano, que faz parte da gente, que ninguém substitui. Então, aprender a focar e enaltecer a subjetividade, né, pode ser um fator que diferencie esse profissional do futuro. Então, é isso, pessoal. Espero que tenha ficado claro. O amor pela educação é muito grande, né? Obrigada, Ingrid. Né? E aí, a Ingrid aqui nos convida a pensar nesse ser integral, né? Para além do acadêmico, um ser biopsicossocial. Muito obrigada pelas suas palavras. E agora eu passo a palavra para Fernanda Castro, que vai falar com a gente sobre o desenvolvimento de identidade digital acadêmica. A Fernanda é coordenadora do curso de Engenharia Agrônoma no Centro Universitário de Formiga e conselheira tutelar. A palavra é sua. Conselheira tutelar, não, conselheira titular do CREA. Tá? Estão me ouvindo bem? Estão conseguindo ver a minha tela? Olá? Sim, sim. Estamos te ouvindo bem e vendo sua tela, inclusive linda. Obrigada. Primeiro, eu gostaria de agradecer muito o Instituto Soul pelo convite, pela oportunidade de estar aqui hoje, falando um pouco desse tema, né, tão relevante, que é a educação e essa transformação em relação à sustentabilidade. Quando nós falamos sustentabilidade, né, não envolve, eu acredito muito que a sustentabilidade tem vários outros significados, além daquele econômico, social, ambiental, técnico, né? Nós temos aí uma sustentabilidade bem generalista. Em relação à educação, nós podemos discutir aqui o dia todo, né? Se nós formos nos deparar aí com várias possibilidades de discussão em relação a esse tema. Mas eu vou me ater, então, a falar sobre o desenvolvimento de identidade digital acadêmica. Mas o que é isso, né? O que seria esse desenvolvimento de identidade digital acadêmica? O Del falou muito bem a respeito, né, dessa geração selfie que nós temos hoje, que é uma geração narcisista, considerada narcisista, né, valorizando a autoimagem. Ele deu aí também várias características dessa geração. E quando nós falamos em geração selfie e dessa urgência em voltar a nossa vida para o digital e para a comunicação remota, que foi imposta para nós, né, principalmente durante esse período da pandemia, em que nós, da educação, tivemos que nos readequar e nos comunicar remotamente e começar a desenvolver em nós essa habilidade digital, né, começou também o desenvolvimento e valorização dessa autoimagem, né, do eu como uma, igual o Del colocou aí, o eu como uma empresa individual, como uma marca pessoal. Então, nós começamos
a perceber que o indivíduo nas redes sociais, ele é muito além do que somente um indivíduo, ele é uma marca, né? E qual marca que você está passando para as outras pessoas? O que você está construindo de identidade digital? E, nesse caso, nós estamos falando especificamente de identidade digital acadêmica. O que você está transmitindo para as pessoas a respeito daquela construção que você está fazendo ao longo do seu curso de graduação? Eu considero o curso de graduação um treinamento. E para que nós tenhamos sucesso, êxito nesse treinamento, nós precisamos aproveitar todas as oportunidades que nós temos durante esse período. E esse período de pandemia abalou muitos estudantes, mas trouxe uma nova perspectiva e novas oportunidades para outros também, que abriram a visão para esse novo normal que nós estamos chamando, né? Hoje nós podemos considerar que essa geração selfie, que é uma geração que usa a convergência digital e a globalização para expressão, a autoexpressão, ela passa em média, hoje eu acredito que até mais esse dado que eu peguei de 2019, mas hoje eu acredito que é muito mais, mas passa em média 3 horas e meia nas redes digitais, nas redes sociais. Então, isso aí equivale a mais ou menos 100 dias dos nossos 365 dias do ano. Você passa, em média, 100 dias somente na internet. E isso é muito. E nós somos o terceiro país que mais passa tempo em aplicativos nas redes sociais. Então, será que essa relação digital ela é saudável? Será que os nossos estudantes, né, os nossos universitários, estão utilizando essas redes sociais de forma estratégica para que eles possam alcançar, além dessa autoafirmação nas redes sociais com uma marca pessoal positiva? Então, quando nós falamos em perfil profissional, dessa formação de um perfil profissional, nós temos 2 fatores, né? Academia e mercado. E aí, bem, a Ingrid falou que nas diretrizes curriculares nós focamos também não só nos conhecimentos técnicos acadêmicos, mas também em conhecimentos e competências comportamentais. Mas será que isso realmente está sendo desenvolvido nas academias? Será que o que a academia está construindo de perfil profissional é realmente o que o mercado está demandando? Hoje nós vimos aí que é gritante a necessidade por desenvolvimento de habilidades comportamentais, as chamadas soft skills. E será que nós da academia estamos conseguindo, né? Nós temos, igual a Ingrid falou, ela tem o privilégio de ter algumas disciplinas voltadas para a construção desse perfil profissional baseado em soft skills e que o mercado tanto demanda, mas isso não é a realidade na maioria das instituições. Então, nós temos aí, muitas vezes, um abismo e não uma ponte dentro dessa construção de um perfil profissional. E aí nós nos deparamos com dados como esses aqui, que 9 em cada 10 profissionais são contratados pelo perfil técnico e demitidos pelo comportamental, porque os valores que são exigidos pela empresa não são os valores que foram desenvolvidos ao longo da caminhada, né, acadêmica desse universitário. Ele não se formou como um resolvedor de problemas eficiente, que consegue realmente absorver as demandas daquela empresa e resolver eficientemente esses problemas. Tem esse outro dado interessante, que no Brasil, 40% dos jovens com ensino superior não tem emprego qualificado. Muitas vezes os estudantes, né, essa escolha de qual profissão você vai ser para o resto da sua vida, ela é uma decisão muito criteriosa e delicada, e que muitas vezes os estudantes não têm esse direcionamento profissional para que eles façam uma escolha assertiva e que eles também tenham uma condução direcionada durante esse curso, para que eles realmente enxerguem todas as oportunidades e criem consciência do processo e da importância de conectarem todos esses conhecimentos teóricos, né, todas as informações que são adquiridas, transformando tudo isso em conhecimento e aplicando na prática, resolvendo os problemas e as demandas da sociedade.
E aí, quando esse profissional se forma, ele chega no mercado despreparado, e aí essas empresas investem muito em treinamento e desenvolvimento desses colaboradores. E em 2019, as empresas gastaram, em média, R$ 650 por colaborador para treinamento e desenvolvimento de pessoas, né? Então, hoje, igual a Ingrid falou, nós temos várias habilidades que são valorizadas e as empresas começaram a despertar que elas conseguem trabalhar as habilidades técnicas muito mais fácil, um processo muito mais fácil do que trabalhar as habilidades comportamentais. Então, será que os nossos estudantes não podem usar todos esses recursos digitais que estão disponíveis e que eles gastam tanto tempo, né, visualizando e estando em contato com essas redes sociais? Por que não usar esses recursos de forma estratégica para adquirir conhecimento e para que eles possam realmente construir uma marca pessoal poderosa, que vá valorizar e destacar neles um profissional diferenciado no mercado? Então, a proposta é a criação desse perfil digital, de um currículo digital. E nesse currículo, esse estudante vai contar com as possibilidades que as redes sociais promovem para que ele tenha, sim, um desenvolvimento de habilidades. E esses desenvolvimentos de habilidades vão dentre todas aquelas habilidades que a Ingrid comentou: criatividade, inovação, flexibilidade, resolução de problemas, porque a partir do momento que o estudante for utilizar as redes sociais para produzir conteúdo, ele vai ter que, sim, se comunicar bem, ter criatividade e inovação para construir conteúdos que sejam conteúdos de valor e que promovam essa marca pessoal que ele está desenvolvendo, resolução de problemas, antifragilidade, que é uma das palavras, né, que eu acho que são chaves nesse momento que nós estamos vivendo de pandemia, né, você se tornar antifrágil diante de todas essas situações que nós estamos vivendo. O foco em resultados. E quais seriam esses resultados? Seriam as atividades acadêmicas, projetos de iniciação científica, extensão, pesquisa, trabalhos voluntários, estágios, e começar a publicar tudo isso nas redes sociais de forma que ele vá conseguir criar essa autoridade profissional durante a graduação, para que ele também tenha uma possibilidade de vislumbrar e ter consciência dos seus pontos fortes e pontos fracos, para que ele consiga compilar todas essas informações e utilizar de forma inteligente, para que ele possa participar de processos seletivos, para que ele possa se destacar numa entrevista de emprego, e que ele também possa brilhar aos olhos dos possíveis clientes, caso ele seja uma pessoa autônoma, né? Então, a partir dessa construção de um currículo digital, ele vai ter o registro de todas as atividades acadêmicas ao longo do curso, possibilitando essa visualização de crescimento e progressão, desenvolvimento de habilidades e conhecimento de conteúdos intrínsecos àquelas demandas do mercado, porque ele vai ter sempre que estar atualizado para que ele possa produzir cada vez mais conteúdo de valor para quem estiver seguindo e visualizando essa página. Então, essa necessidade de construção de identidade digital, ela é urgente, ela é uma necessidade que nós vimos aí, né, durante essa pandemia, que ela é cada vez mais necessária. E o que vem depois? A Ingrid falou aí, né, dos profissionais do futuro, mas uma coisa eu tenho certeza: antes nós tínhamos esse conceito de mundo VUCA, que é um mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo. Hoje nós temos um novo conceito, que é o mundo BUNNY, que é um mundo frágil, ansioso, não linear e incompreensível. Então, nós não podemos prever quais serão essas oportunidades de profissionais do futuro, mas uma coisa nós sabemos: a base não muda, as competências são as mesmas. E o que é competência? É conhecimento, habilidades, atitude, valores e ética. Isso não vai mudar independentemente de toda a evolução que for acontecer nas nossas profissões e na educação. Isso não muda, né? Então,
eu gostaria de agradecer muito essa oportunidade de estar aqui falando sobre esse tema que eu acho tão relevante. E quem quiser também falar um pouquinho mais sobre isso comigo, pode me procurar nas redes sociais, tanto no Instagram quanto no LinkedIn, né, ou por e-mail. Eu estou à disposição para a gente falar um pouquinho mais dessa construção de identidade digital acadêmica. Muito obrigada a todos vocês. Nós que agradecemos, Fernanda, por nos trazer aí, né, esse incômodo de pensar. Será que a academia está realmente construindo o que o mercado de trabalho está demandando? E é muito interessante porque você fecha a sua fala com uma palavra que considero eu, né, permear tudo aquilo que você nos trouxe, que é a ética, né? E principalmente aí nos fazer pensar na proposta de um currículo que realmente atenda a essas demandas, mas a partir do quê? Né, do que o Bel começou a dizer, Ingrid, agora você também, de alguma maneira, né, que é esse conhecimento intrínseco. Muito obrigada, tá bom? Eu que agradeço. E perdoe-me novamente aqui, né, por ter trocado o titular pelo tutelar, coisas de psicólogo. Bom, vamos lá. Agora vamos convidar, então, o Rodrigo Miguel, para nos falar sobre capital, performance e a educação na nova economia. Rodrigo é assessor de investimento da Futura Invest. Palavra com você, Rodrigo. Muito obrigado. Mais uma vez é uma honra estar junto com todos vocês. Obrigado pelo convite, Instituto Soul. Acho que gancho o melhor impossível, Fernanda, com o que você falou aqui. Falando especificamente do tema que me provocaram aqui a comentar com todos aqui, nós estamos falando aí de capital performance, né, falando do contexto técnico, né, nós chamamos também de economia de alto valor, né, que é uma passagem natural, né, da economia de escala, de volume, para aquela economia que o foco é justamente a criar ligações, criar soluções para as pessoas. Então, o mundo não está nessa passagem, o mundo já passou por esse número de algumas empresas aqui, para criar para deixar mais claro esse exemplo. Mas antes disso, queria falar aqui que educação, na minha opinião, acho que na opinião de todos aqui, estou no meio de grandes educadores, me considero também, dentro da minha área, uma espécie de cuidador, de educador também, né, da parte financeira das empresas e das pessoas. Mas falando de educação, a educação não é um problema, na minha opinião, nem um desafio, né? Ela é a única solução. Não tem nem nada que chegue perto do poder transformador da educação no nosso país, né? E no mundo, né? Os exemplos estão aí. Eu queria começar falando um pouco disso. Mas falando sobre economia, sobre dinheiro aqui, o capital, performance, né, economia de alto valor, como curiosidade, dentre as maiores empresas aí da América do Sul, aí nós temos Bradesco, Vale do Rio Doce, Petrobras, a empresa de maior valor na América do Sul, muita gente pode não saber disso, é o Mercado Livre. A empresa que mais vale na América do Sul é o Mercado Livre. Tivemos um pequeno problema técnico, mas esperamos que daqui a pouco o Rodrigo volte para fazer sua explanação sobre as empresas de valor na América Latina, usando o exemplo do Mercado Livre. Bom, como o Rodrigo teve esse pequeno probleminha, eu convido a próxima pessoa a falar, vou contar com a ajuda da Elismara para apresentá-la, para que a gente dê continuidade e depois, quando ele voltar, ele retoma a fala dele desde o início para a gente aprofundar nessa parte de finanças e do mercado financeiro. Ok, Larissa.
Então, vamos passar a palavra agora para Fernanda Cordeiro. A Fernanda é gerente de negócios de pessoa jurídica da Sicredi e, ao lado, a Daniela Daniele, que vão falar para a gente sobre as oportunidades ao mercado da educação como princípio de cooperativismo. Ok? Obrigada pela presença de vocês e passo a palavra para vocês. Bom dia, gente, para quem não nos conhece, né? A gente está trabalhando, somos colaboradores do Sicredi, que está chegando aí na cidade em Juiz de Fora esse ano. Bom, só um minutinho que eu vou buscar uma apresentação aqui. Eu queria ver com vocês também se está todo mundo vendo e me ouvindo. Sim, Fernanda, a gente está vendo a apresentação e te ouvindo bem. Tá, ok. Então, vamos lá. Só para dizer para o Rodrigo que daqui a pouco ele retoma desde o começo, tá bom? Muito obrigada. Tá bom. Pode começar, meninas. Então, eu vou começar com a educação para a transição, né, que é o tema aí do nosso bate-papo, e a gente tem um programa bacana, que foi até tema do mês passado, de educação financeira, que eu acho bem propício aí, né, porque a educação financeira, ela remete a um interior, né, a gente tem que causar um desconforto em nós mesmos para mudar o nosso conceito, né, de educação financeira. E aí, a nossa instituição, desde 2014, ela faz ações, né, nesse âmbito aí de educação financeira, nas comunidades em que ela está inserida, e a partir desse ano, as 5 centrais, elas quiseram fazer um programa próprio do Sicredi, né, que chama Na Ponta do Lápis. E nada mais é do que você tomar consciência mesmo, anotar os seus gastos, todas as suas entradas e saídas, para você ter uma conscientização do que você faz com as suas finanças, né? E o objetivo desse programa é servir as pessoas, ajudar as comunidades, transformar a vida das famílias, gerar impacto e conectar discurso e prática do cooperativismo. Só que esse ano, a gente tem aí um ano muito atípico de todos que a gente viveu, ou imaginou viver, né? Um ano muito desafiador. E, normalmente, as nossas capacitações, elas são presenciais. E aí, a gente teve que se reinventar, né? Expandir horizontes, expandir as mentes, buscar alternativas, porque justamente nesse ano em que muitas famílias vão encontrar dificuldades em suas finanças, temos essa questão do distanciamento social, a gente precisa estar próximo desse público para conscientizá-los, para orientá-los, né, a atuar de uma forma consultiva. Né? Então, assim, eu acho que essa frase é bem bacana, né? A mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. E foi isso que a gente fez. A gente se reinventou, pensou fora da caixa, né? Para a gente trazer esse programa aí novo, inovador para a nossa comunidade. E aqui, a nossa instituição, ela atua dentro desses 4 públicos especificamente nesse programa, né, que é a pessoa física, e vou falar um pouquinho de cada um. Eu acho mais difícil o público, porque é mexer com o nosso interior, né, somos nós, todas as pessoas físicas, né, e aí a gente tem que pensar no nosso contexto, no nosso interior, no nosso, como que eu vou falar aqui, me fugiu a palavra, conscientização mesmo, escolhas conscientes em relação aos nossos comportamentos financeiros. E aí vem, será que temos consciência sobre nossas escolhas? Porque nada mais é do que uma escolha, você decide comprar ou não comprar, guardar ou não guardar, e isso vai gerar o seu futuro, né, a sua vida financeira futuramente. E o que a gente quer? A gente quer que esse comportamento financeiro traga para você uma vida sustentável, uma vida financeira sustentável, que você tenha um conforto lá na frente. E aí a gente pensa muito
nos nossos filhos, né? Eu, como tenho filho, e eu penso na minha educação, eu não tive o meu pai chegando para mim e falando, olha, você tem que guardar um pouco, todo mês, porque futuramente você vier ter uma emergência financeira, de saúde, isso todos nós estamos sujeitos a isso. E hoje em dia eu vejo isso muito mais presente nas escolas, na minha própria consciência em passar para o meu filho, porque eu via as ações dele, de pagar as contas, de receber, de trazer, mas assim, eu nunca fui doutrinada para ter essa consciência mesmo, né? E aí, a nossa relação com o dinheiro, ela é bem essa, né? Aí a gente tem que pensar, é emocional ou é racional? Você guarda o seu dinheiro antes de... Você tem um planejamento, né? Você espera sobrar para você guardar, ou você guarda assim que você recebe? É causar esse desconforto mesmo nas pessoas, né? Para ver, para gerar isso, para gerar essa consciência futura. Né? E outra coisa legal que eu acho, para você já ter essa programação, é definir os seus objetivos, né? Literalmente colocar na ponta do lápis. Olha, eu tenho um sonho de adquirir alguma coisa, ou de fazer alguma coisa, um curso, uma faculdade, e você já colocar esse objetivo, quanto que eu vou precisar disso? E traçar mesmo uma meta, né, de quanto, e rever isso a cada período. Olha, se não for mensal, trimestral, olha, eu já tenho tanto, isso aqui, se eu estou dentro da minha expectativa, eu acho isso muito interessante também. E, na verdade, nada mais é do que criar hábitos financeiros novos e mais sustentáveis. Aí a gente também vai atuar com o público MEI, né? Por que especificamente o MEI? Né? Porque da pessoa jurídica, o MEI ele joga em todas as posições, né? Ele faz tudo. Ele compra, ele produz, ele vende, ele administra, ele faz tudo na sua empresa, né? E tem uma pesquisa do Sebrae muito interessante, desculpa, que o MEI, a maioria dos MEIs do Brasil, eles precisam... Só um minutinho. O MEI nada mais é do que ele é, na maioria das vezes... Vou pegar uma água para você. Por favor. Desculpa, gente. Faz uma voz aqui. O MEI, voltando aqui ao assunto do MEI, ele, na maioria das vezes, não é uma oportunidade. A pessoa opta pelo MEI para ser um sustento, né, um arrimo de família. A maioria das pessoas que viram MEI, eles não são empreendedores natos. Normalmente é a única fonte da família, a única fonte de renda da família dele. E tem muito dessa... ele se confunde a pessoa física com a pessoa jurídica, por falta de preparação, por falta de prática de gestão, até de informação mesmo. E a gente até fez esse joguinho aí de palavras, né? MEI mais educação financeira, que... E aí, a gente fez esse jogo aí, justamente o MEI com mais educação financeira, né? E aí a gente tem os 5 vilões que dificultam aí a vida do empreendedor, né? Porque o MEI tem essa confusão de pessoa física e pessoa jurídica, aí ele cai naquela, é meu ou é da empresa? Até não por maldade, às vezes é por desconhecimento mesmo, né? Porque ele tem que fazer tudo, então o que está entrando, ele acha que é dele, né? Ele não separa um percentual para investir. Então, isso
que eu acho engraçada essa frase, sonhe com carneirinhos ou com carnezinhos, né? Porque às vezes a pessoa também vê que está dando certo, né? E está produzindo mais, e cada vez ela perde o controle, ela não tem um planejamento financeiro. Então, a gente está muito aqui para isso, para separar a pessoa jurídica da pessoa física. O que é faturamento e o que é para labore. O que é da empresa e o que ele pode gastar sendo o salário dele. Tem que ser isso muito bem definido, né? E aí a gente também tem o público adolescente, que eu acho muito bacana, que é tudo muito dentro do que a gente está falando aí, né? Olha como é o pessoal adolescente hoje em dia. 4 em cada 10 até 24 anos estão ou já estiveram com o nome sujo. Isso é o quê? Falta de planejamento, falta de uma estrutura, falta de uma base, falta de orientação, né? E o público adolescente é um público muito imediatista, né? Eles precisam, têm necessidade de pertencimento, consomem muito as mídias sociais, né, e recursos, então, assim, eles têm que pertencer a alguém, que às vezes é gastando, é comprando que ele se sente isso, e a gente trabalha com ele saber mensurar, com exemplos do dia a dia, do que ele faz, de um lanche, quanto que ele pode economizar em um mês, em 20 anos, e trabalhar isso nele. Olha, você tem um sonho, ou você só isso é necessário, você precisa, entendeu? Ou o que vai, se você, não é que a pessoa não pode comer, não é que a pessoa não pode ir numa festa, mas é a quantidade, tudo em excesso causa um mal para a gente de alguma forma, né? Então, a gente fez uma expectativa aí de quanto que você pode economizar com pequenas coisas, né? E olha o tanto que a gente trabalha essa questão. Olha, eu almejo um bem de consumo, investir na minha educação, né, um curso de línguas, de repente. Então, assim, olha o tanto que você pode economizar com pequenas coisas, né? E aí também, e outra coisa que o jovem, o adolescente não pensa, né, todos nós já fomos adolescentes, a gente acha que o tempo nunca vai passar, né, ou que a gente é eterno, que a gente fica sempre jovem. E aí, quando o tempo passa, quando a conta chega, qual o planejamento que você teve? Né? E aí você, às vezes, não tem mais a sua estrutura familiar para te auxiliar, para te ajudar, e você passa por uma dificuldade que, se tivesse sido planejada, né, ou orientada lá no começo, nessa adolescência, ele não estaria passando por conflitos quando mais velho. E aí a parte das crianças, né, que a gente também tem uma parceria legal com o Maurício de Souza, e a gente usa muito a turminha da Mônica, e a gente atua com as crianças de 9 a 14 anos, né, que foi esse programa para esse público, e eles sabem muito, a gente é um públicozinho muito questionador, né, e a gente trabalha com eles justamente questões de onde vem dinheiro, e eles sabem direitinho de onde vem, né? Tem um videozinho da Mônica que fala que o dinheiro vem do caixa eletrônico, que o pai dele sempre, quando tem dinheiro, e que está sem dinheiro, ele passa no caixa eletrônico, e o caixa eletrônico dá dinheiro para ele. Então, no YouTube tem vários vídeos disso, e é muito bacana esse públicozinho, gente. E é isso, agora eu vou passar, assim, o encerramento para a Daniela, né, que a gente já está aí E muito obrigada. Bom, pessoal, bom dia. Obrigada, Fê, pela apresentação aí. Eu acho que só cabe nos reforçar que, independente, né, da educação financeira que nós tenhamos, da importância disso tudo, a gente quer reforçar também o propósito que vem junto com a nossa instituição, né? E o Sicredi é uma instituição financeira preocupada não só com os seus associados, mas sim numa amplitude aí de interesses. E eu estou dizendo
que o nosso propósito é de construir juntos uma sociedade mais próspera, né? Então, nós temos total responsabilidade nessa construção aí de formar as pessoas nessa educação financeira, né? Da importância que tem para a própria saúde do ser humano. E aí vem tudo que os nossos colegas já disseram aqui na mesa, né? Do íntimo, de que você não consegue se manter saudável se você não estiver tranquilo com as suas contas que você precisa pagar no final do mês. Então, essa preocupação da nossa instituição aí, que vai além de simplesmente conceder crédito ou realizar aplicações ou entregar um cartão de crédito. Nós temos toda essa preocupação com a sociedade mesmo, com o desenvolvimento local. E esse projeto, que é a cooperação na ponta do lápis, ele vem como um dos princípios do cooperativismo, que é a parte de educação e formação da própria comunidade, tá bem? Muito obrigada. Bom, muito obrigada, Fernanda e Daniela. Que interessante, né? Vocês nos convidando aqui a criar uma consciência do que a gente faz sobre as nossas finanças. E a Daniela encerra dizendo, né, que manter saudável significa também nós nos preocuparmos com as nossas contas, né? O tempo todo nós estamos falando aqui dessa integralidade do sujeito. Não só esse sujeito que o Del começou a falar lá atrás e todos vocês vieram amarrando, mas esse convite em fazer escolhas conscientes, né? Isso é extremamente importante. Muito obrigada pelas palavras, Fernanda e Daniela. Larissa, nós vamos retornar agora com o Rodrigo? Isso mesmo. Então, Rodrigo, podemos retornar, por favor? Podemos, sim. Obrigada. Então, nós estávamos falando aqui sobre a economia de alto valor, né, que é a passagem desse modelo de larga escala, do lucro só pela produção, pela quantidade, para uma ligação de solução de problemas, né, de você trazer para as pessoas melhoria na qualidade de vida de todas as pessoas. E comecei colocando como exemplo aqui o Mercado Livre. O Mercado Livre hoje é a empresa mais valiosa da América do Sul. Mais valiosa do que uma Vale do Rio Doce, Petrobras, que um banco como o Bradesco, um gigante aqui do nosso país, gigantes aqui, e isso é uma realidade. Vou trazer outro exemplo aqui bem interessante, muito ligado aqui com toda a temática do projeto. Se nós pegarmos as principais montadoras de automóveis do mundo, como, por exemplo, Volkswagen, Audi, a GM, a BMW, a Ferrari, a Honda, a Ford, a Fiat, a Peugeot, a Porsche, e somarmos o valor de mercado dessas companhias, nós vamos chegar em algo perto de 590 bilhões de dólares. A Tesla vale mais do que todas juntas. E por quê? Porque a Tesla traz junto com o veículo, com o transporte, soluções. A Tesla traz sustentabilidade. A Tesla traz uma conexão verde, um deslocamento verde entre as pessoas. Por que isso é tão importante, né, no meio da educação, né, todos entendermos isso? Isso cria valor. Acabou essa época do sustentável, socialmente correto, ser o modismo. Hoje é uma questão de sobrevivência e é um impulsionador de lucro para todo mundo. Olha esse exemplo que eu acabei de dar agora. A soma de todas as grandes montadoras do mundo de valor não dá o valor de uma companhia que fabrica, basicamente, a mesma coisa, só que com uma solução agregada, uma solução sustentável agregada no seu negócio. Olha o que aconteceu com o Mercado Livre aqui, né? Ele é uma das maiores empresas, é a maior empresa da América do Sul em valor de mercado, porque ele tem junto, conectado com a sua cultura, a solução de um baita de um problema, e que agora, né, foi super potencializado aí com a pandemia. Vou trazer outro exemplo aqui para vocês, que o Banco BTG Pactual, qual eu represento aqui, lançou esse ano
um fundo, um ETF, não entrar no dado técnico, que o investidor consegue investir a partir de 120, 130 reais, eu não estou falando de 130 milhões, estou falando de 130 reais, é um fundo que ele dedicará todo o recurso que ele captar esse fundo para soluções climáticas naturais. Esse fundo vai comprar terras devastadas aqui no Brasil e na América Latina e vai reflorestar essas terras. Depois utilizar essas terras de maneira sustentável. Então, estarmos conectados a soluções sustentáveis hoje é uma questão de, não é ser bondoso, é questão de lucro, é questão de prosperidade. Ninguém precisa ser benevolente, basta ser inteligente para ter esse olhar melhorado. Olha como é que as coisas mudaram. Nós não precisamos ter uma preocupação somente com o nosso amanhã. Nós podemos prosperar junto com esse olhar. É claro isso hoje. A economia já mudou de uma forma muito brutal. Mas, comentando um pouquinho aqui sobre educação, sobre esse bate-papo aí que foi muito bacana, vou fazer uma conexão aqui agora entre o que o Del falou, que as Fernandas falaram, nesse processo todo. No nosso mundo aqui de assessoria financeira, né, a partir do próximo ano, nós estamos aqui já em fase final de planejamento com expansão física grande, e decidimos aumentar de maneira muito forte o nosso programa de trainees aqui na cidade. E por que isso? Nós percebemos que há uma carência muito grande de pessoas que com um certo grau de facilidade conseguem se conectar com outras pessoas. Um exemplo mais claro, quando chega um estagiário que vem lá da faculdade, seja da federal ou de outra universidade, a expectativa dele aqui é que ele encontre algo técnico para fazer. Ele encontre, na nossa época, na minha época aqui, o mais antigo, um carimbo para carimbar. E quando eu chego perto dele e falo com ele, falo assim, fulano, a sua principal função aqui é servir as pessoas, é se conectar com as pessoas, porque só através dessa conexão é que nós seremos capazes de entregar soluções. Se você genuinamente não entender o que essa pessoa, essa família ou essa empresa está precisando, é impossível de você ser um assessor de investimento de qualidade. É impossível. E quando eu falo isso, é um baita do choque para esse jovem. Ele fica destruído no primeiro momento. Então, dentre todas as reuniões e comitês que nós tivemos aqui ao longo de 2020 agora, para justamente a implementação no primeiro trimestre dessa estrutura de trainees mais robusta, o principal tema discutido aqui foi, e acho que vai ser pelo menos 60% das horas gastas serão destinadas a isso, é conectar esses jovens no sentido de humanização do dinheiro. É humanizar o ser humano, é conectar ele, que o dinheiro representa, não a notinha em cima da outra. Representa muitas coisas, representa vida. Então, é impressionante como nós precisamos de muitos investimentos e muita transformação na educação do Brasil. Né? Esse olhar não só sustentável, mas como olhar básico mesmo. As pessoas não se enxergam, as pessoas não sabem nada. E aí tem uma outra ponte também, que é a minha opinião de leigo, né? Eu não sou um especialista em educação, conheço razoavelmente bem sobre educação financeira, é que existe muita informação no mercado, mas dali essa ponte para o conhecimento, né, o que esses jovens farão com essa informação, é um abismo, é abissal, né? Eles não sabem, eles ficam completamente perdidos nesse contexto. Né? Eles chegam aqui sabendo tecnicamente de tudo. Né? Eles não têm praticamente nenhuma palavra, um jargão financeiro utilizado aqui que eles não conhecem. Mas dali transformar isso em uma solução para outro ser humano já é uma coisa bem complicada. Então, eu queria pontuar aqui que nós estamos vivenciando isso no nosso dia a dia, apesar de ser um mundo técnico, racional e financeiro, o maior gargalo é uma conexão humanizada
entre as pessoas, é transformar o que é o recurso financeiro, o dinheiro, numa transformação de vida. Seja naquela pessoa que está começando a investir pouco dinheiro, seja uma transformação de uma grande empresa, de uma operação offshore. Então, qualquer que seja o tamanho da operação, existe sempre existirá uma conexão entre pessoas, entre seres humanos. Uma outra coisa que eu queria colocar aqui como observação minha, o meu sentimento, eu acho que uma das principais profissões não, acho que não é do futuro, né? Acho que do amanhã mesmo, vai chegar com muita força, são todas as profissões ligadas à psique, né? O entendimento psicológico das coisas. Acho que nós já estamos muito impactados depois disso tudo que está acontecendo, salvar psicologicamente essas pessoas, resgatar esse eu é muito importante. Vou dar um exemplo de mesa de reunião aqui, de dia a dia, de chão de fábrica aqui nosso, é muito interessante. As pessoas chegam aqui falando assim, Rodrigo, eu quero um CDB, eu quero CI, LCA, quero estruturar uma carteira de ações, quero montar uma previdência privada, quero fazer uma operação fora do país, e começa a falar em termos técnicos, estudou aquilo, viu no YouTube, eu escuto aquilo com maior atenção, não quero, de maneira nenhuma, junto com a equipe aqui, entrar no particular da vida da pessoa, mas depois que eu escuto tudo e pergunto assim, por que você quer fazer isso? Qual o objetivo? Na maioria esmagadora dos casos, as pessoas não sabem. Esmagadora, 99%. 99%. As pessoas não sabem o que querem da vida. E eu estou falando que quer da vida não num contexto mega complexo. É simplesmente esse dinheiro é para uma segurança, para reserva de emergência, esse dinheiro é para você viajar, é para montar uma aposentadoria no futuro, um pouquinho de cada coisa. Qual é o seu objetivo? O que você quer da vida? Eu não preciso me entregar os detalhes. Mas se eu souber mais ou menos esse contexto, eu consigo entregar uma solução mais adequada. E aí, entrando aí no final do meu tempo aqui com vocês, eu queria fechar com um exemplo aqui muito bacana desse chão de fábrica. Há muito pouco tempo eu encontrei um casal e eles, no meio da conversa, têm algum dinheiro para investir, começaram a falar do relacionamento, aí pegando um gancho com o pessoal da Sicredi aí, que está fazendo um trabalho muito essencial. No meio do bate-papo, eles entregaram a seguinte, deram a deixa para mim, eles falaram assim, a minha vida financeira é descasada com a minha realidade de gasto, ou seja, eu ganho menos do que eu preciso, um casal com idade um pouquinho mais avançada, e eles têm um sítio que o valor desse sítio é R$1 bilhão, mais ou menos, se vendesse o sítio. E no meio desse contexto todo, eles falaram que o grande gargalo financeiro da vida deles é manter o sítio. E no meio do bate-papo, eles me contaram que eles não gostam de ir mais no sítio, e não vão no sítio. E eu peguei esse gancho e falei assim, olha, se vocês pegarem esse R$1,5 milhão, investirem da maneira correta e criar um plano de investimento profissional, vocês podem viajar o mundo. E eu não estou falando em termos literais, vocês podem realmente viajar o mundo. E assim, assado. A resposta desse casal foi o seguinte para mim, mas quando as pessoas me perguntarem o que eu fiz com o sítio, eu vou ter que falar que vendi o sítio. Então, eu estou dando esse exemplo porque a nossa geração, me parece que essa geração atual também está com problema de se conectar, ela não sabe o que quer, não tem realidade das coisas, não tem nem a realidade financeira, quer dizer, não tem a consciência financeira do que pode nem o que quer, e dali, se você não sabe para onde quer, né, nenhum caminho vai te levar a nada, você tem que escolher um caminho, e o peso dessa sociedade nova, da geração selfie, né, de criar uma identidade muito forte, de se vender muito, é um impacto devastador se não for bem trabalhado. Para fechar aqui, acho que é essencial nós investirmos em educação, é essencial falarmos de todos os temas com profundidade, e a única solução para o desenvolvimento sustentável para o nosso país seria, na minha opinião, parte desse tema que é tratado hoje, da educação, de uma maneira muito abrangente. Tá? Agradeço a todos aí a oportunidade aqui de estar com vocês aí. Nós que agradecemos, Rodrigo, né, com o seu convite aí de se resgatar o eu, de se resgatar aquilo que nós temos de mais desconhecido, né? Eu costumo falar que o autoconhecimento é a porta de entrada do sucesso, né?
Você começou a sua fala dizendo, olha, né, eu não sou um educador propriamente dito, mas já nos convidou a pensar em Paulo Freire, como é que não é um educador, né? Dizendo que a educação é a única forma mesmo de se transformar. Na hora que você falou, eu falei, poxa, há um Paulo Freire aí, não é mesmo? E aí também colocando questões interessantíssimas, né? Até mesmo que ser sustentável não é ser benevolente, é ser inteligente, né? Conectar pessoas e fazer essa conexão com a questão também do dinheiro, dar um valor emocional, como a Fernanda e a Daniela, né, também perguntaram, né, o dinheiro, ele é o quê? Né, ele passa pela questão do emocional também. Bom, muito obrigada pelas suas palavras, eu aprendi muito com você, viu? Com todos vocês, claro. Bom, eu quero convidar agora para falar para a gente de empreendedorismo em Juiz de Fora e o empreendedor feminino na educação para a transição, a Débora Marques, que é professora e gerente de planejamento. Ok? Débora, tá com você. Obrigada, bom dia. Queria agradecer ao Instituto Soul pelo convite, muito bom, Elismara, cumprimento você em nome de todo mundo que está aqui. Um desafio fechar essa mesa depois de tantas falas muito bacanas, nas quais eu aprendi muito. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre empreendedorismo e para poder falar da importância e da centralidade desse tema, né, sobretudo no mundo atual, vou trazer o Schumpeter, um economista muito querido para quem estuda inovação e também no mundo como um todo, mas ele coloca a centralidade daquela pessoa que podia estar fazendo qualquer coisa na vida, mas tem um sonho e resolve investir o tempo, o dinheiro dele, a vida, para poder desenvolver um bem, um produto, um serviço, para poder fazer entregas para a sociedade, transformando isso, então, em um negócio. Os empreendedores, as empreendedoras são centrais para a nossa economia, como a gente conhece hoje, mesmo essa de valor, né, que o Rodrigo estava comentando, e o nosso sistema todo capitalista, o nosso modo de viver, ele está todo centrado na figura do empreendedor, que é essa pessoa, então, que trazendo soluções, essas soluções podem ser já conhecidas ou elas podem ser inovadoras, trazem uma melhoria na nossa qualidade de vida, daí a gente pode tomar um banho, daí a gente pode pagar uma conta, fazer uma transferência usando o Pix, pagar uma conta usando o PicPay, entre outras questões. E o que isso tem a ver com essa nossa conversa aqui, que está muito centrada sobre a questão da educação para a transição, porque a gente quer para a nossa sociedade, né, nesse pacto mundial até 2030. A gente tem dentro dos vetores relacionados às ODS, né, aos ODS, a esses Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, né, que a ONU propôs, a gente tem relacionados ao tema de empreendedorismo, um compromisso. Quando a gente tem empresas boas, as empresas conseguem crescer, empregam mais pessoas, a gente consegue erradicar a pobreza, porque aquela pessoa começa a ter acesso a bens de consumo. A gente tem a ver, em termos de empreendedorismo, com bem-estar e com saúde, com empresas que tragam inovações e soluções nessa área, com melhorias na qualidade de vida das pessoas. Com igualdade de gênero, tem todo aqui dentro do meu tema até o empreendedorismo feminino, né? A gente trazer uma relação mais de igualdade entre gêneros, não só o binômio homem e mulher, mas todos os gêneros possíveis. A gente no ambiente empresarial está ligado com a questão da energia limpa, com a acessibilidade para as pessoas que não têm. São as empresas, junto a governos, muitas vezes, né, em EPPs, em parcerias público-privadas, que vão possibilitar que a gente possa trazer uma energia limpa. A gente tem a ver no eixo de empreendedorismo com um trabalho decente, com o crescimento econômico. O empreendedorismo está intrinsecamente ligado a exatamente esses dois fatores importantes que estão aqui dentro dos objetivos. A gente tem a questão da indústria, da inovação e da infraestrutura, são as empresas que também promovem isso. A redução das desigualdades sociais, de gênero, de raça e de quaisquer outras, né? Com inovações como debates importantes sobre Magazine Luiza, trazendo trainees para negros, enfim, e outras abordagens. Com comunidades e cidades que sejam sustentáveis, que sejam inteligentes. Então, as empresas, em conjunto com o governo, podem proporcionar isso. Com consumo e com produção responsáveis. A gente tem indústrias que gastam muita água, gastam muita energia. Então, quando a gente desenvolve inovação e pensa em formatos diferentes, a gente consegue, então, no viés do empreendedorismo, trazer uma melhor qualidade de vida e a sustentabilidade para o planeta.
ação contra a mudança global do clima. A gente tem aí, obviamente, os impactos do processo industrial na transformação do nosso ambiente, nas parcerias e nos meios de implementação, e aí eu acredito muito nas parcerias público-privadas para a gente poder transformar e melhorar a nossa vida. E aí a gente encerra aqui essa parte das ODS, né, dos ODS na nossa relação aqui com educação de qualidade. E empreendedorismo a gente se ensina sim. É muito importante que a gente traga à baila e encerre essa mesa redonda que foi tão produtiva e que eu aprendi muito, pensando que a gente precisa formar essas pessoas, a nossa geração, a geração selfie, todas as gerações que existem e as que virão, para mostrar, olha, você pode ser CLT? Pode, mas empreender pode ser um caminho para você viver a vida. E aqui, eu vou apresentar para a gente falar de modo breve sobre essa educação para a transição no eixo do empreendedorismo, 2 trabalhos que foram feitos por mim e por 2 alunos e que a gente, então, conseguiu tentar entender, tentou buscar, né, entender um pouco a ambiência de empreendedorismo aqui em Juiz de Fora em termos de ecossistema, empreendedor e também o empreendedorismo feminino em si. E aí trago aqui da Babson College um conceito que é do Eisenberg, que fala que para a gente poder fazer fluir o empreendedorismo em qualquer lugar, é importante que a gente tenha um ecossistema, ou seja, tenha um ambiente que seja propício. Para o empreendedorismo acontecer, a gente precisa ter políticas públicas que favoreçam, legislação, a gente precisa ter grana, né? A gente tem aqui 2 empresas que estão representando essa educação financeira, mas a gente precisa também de capital financeiro para o empreendedor, que podia estar fazendo qualquer coisa, investir no negócio dele. A gente precisa ter uma cultura que várias pessoas tenham cases, olha, fulano de tal já empreendeu, deu certo, o que ele fez, o que deu errado, por que deu errado, como que deu certo. Instituições que possam dar suporte, né? A gente tem aqui a Fernanda, que é do CREA, a gente tem no próprio Sicredi a Daniela, eu acho, né? Que é advogada, enfim, quais são as instituições de suporte? Os contadores, a gente precisa de pessoas. O mundo é feito de pessoas e as empresas, obviamente, são feitas por pessoas e para pessoas. E a gente precisa, então, também de mercado, criar todo um aparato que as empresas consigam prosperar. Trazendo um pouco dos dados, então, de uma pesquisa que a gente fez em 2017, foi o Rodrigo Ferreira e eu, 71% das pessoas entrevistadas pensam que a legislação aqui em Juiz de Fora não ajuda a um empreendimento, 80% não consegue acessar capital financeiro de modo suficiente, 80% acreditam que há ações que são descontinuadas e desarticuladas. Então, dentre esses agentes do ecossistema, eles fazem ações, mas elas não acontecem de modo unido. 80% acham que há uma cultura empreendedora, há muitos cases. A gente tem aqui um ecossistema que é chamado de 040, que é um ecossistema, sobretudo, de startups. A gente tem o CRIT, né, que é onde eu trabalho, na Universidade Federal de Juiz de Fora, e a gente tem incubadora, tem empresas de base tecnológica e algumas das áreas de TICs, tecnologia da informação e comunicação. Então, a gente tem empresas que se despontaram de algum modo, isso cria uma cultura favorável. 90% dos entrevistados avaliaram que há falta de interação entre os agentes do ecossistema. Os principais problemas que a gente viu na nossa pesquisa é com mão de obra. A gente tem aqui, né, a gente já ouviu alguns participantes e membros daqui da mesa comentando da importância da gente capacitar cada vez melhor para esse mundo super diferenciado que a gente está hoje, tão multitarefa. Mas a mão de obra aqui na cidade, ela é numerosa, só que ela é pouco especializada, e aí, então, a necessidade de ter uma especialização e uma graduação e também treinamentos específicos, tanto para profissionais especialistas quanto de apoio. A parte de infraestrutura e de logística, o que foi destacado é que a logística de transporte ela é muito boa, tem uma malha ótima, mas a gente tem um problema grande com a internet. A nossa internet aqui traz bastante problema para os empreendedores locais. Os deslocamentos aéreos, a gente tem um aeroporto que não fica na cidade, então isso dificulta muitas idas e vindas. Os hubs, né? A gente tem um ecossistema, mas ele está muito desconectado e a gente não tem para as fases iniciais, aceleradoras e investidores, então aí hashtag fica a dica, né? E a parte de desarticulação entre os principais agentes. Falando de modo específico do empreendedorismo feminino, então, num trabalho que a gente fez esse ano, a Rafaela Domingues e eu,
Basicamente, o que a gente viu, e aí trazendo um pouquinho de dados do Brasil antes, é que a gente tem aqui no cenário brasileiro algumas diferenças culturais ligadas ao patriarcado, algumas questões ainda que a gente não enxerga que é o machismo, mas que a gente precisa desacortinar cada vez mais. Um dos grandes problemas levantados, tanto em pesquisas nacionais quanto do tema, quanto aqui internamente, né, em Juiz de Fora, foi que as mulheres, elas têm uma jornada dupla. Elas têm muito mais tempo, né? O tempo delas é dividido entre empresa e entre filhos, família, casa, pessoas que ela tem de cuidar. E isso, então, impede que ela se dedique mais à empresa, e por isso as empresas das mulheres, elas crescem menos no Brasil e crescem menos também aqui em Juiz de Fora. Só alguns dados, assim, no geral, né? Quando a gente tem aqui empreendedores que já estão estabelecidos, ou seja, que os seus negócios já saíram das fases iniciais, que são 3 anos, 18,4% desses negócios estabelecidos são de homens, 13,9% são de mulheres, uma justificativa é essa jornada dupla. A gente tem o empreendedorismo por necessidade, que as pessoas que começam a empreender porque não tem, né, outra fonte de renda. A maior parte que começa a empreender por necessidade, em oposição, em contraponto à oportunidade, que a gente vislumbrar uma oportunidade legal de negócio, com dados do Brasil, do Sebrae, 44% as mulheres empreendem por necessidade, o que quer dizer que nem sempre, muitas vezes, está ligado com enxergar uma oportunidade de mercado em si. As tarefas domésticas, né, as mulheres gastam 18,5 horas, né, a mais, por semana, a mais do que os homens, que gastam 10,3. Igualdade nas taxas de empreendedores iniciais, né, daquelas pessoas que começam a empreender, está meio a meio. Então a gente tem uma igualdade aqui das empresas que nasceram no ano passado, segundo dados da GEM, que é uma pesquisa mundial que acontece também aqui no Brasil, que traz esse mapeamento do empreendedorismo, 50-50, então muito bacana. A maior parte, quase metade, né, dos MEIs, dos microempreendedores individuais no Brasil, são compostos por mulheres, em pesquisa do Sebrae do ano passado, 48%. E aqui, um dado que me assusta sempre, ele é bastante recorrente, que gostaria de chamar a atenção para qualquer educação de transição, para a gente empoderar cada vez mais os gêneros como um todo, não só as mulheres, mas outras identificações também de gênero. Entre as mulheres que são MEIs, segundo os dados dessa mesma pesquisa do Sebrae, elas estão envolvidas, os negócios delas, as áreas de beleza, moda e alimentação. Isso é lindo, é ótimo, empreender é ótimo, mas a gente precisa mostrar para as meninas, para as mulheres, que a gente pode empreender em qualquer área, que não tem áreas tipicamente femininas. Trazendo dados aqui da nossa pesquisa feita em Juiz de Fora, neste ano, o que nós temos? E aí, só trazer aqui um dadozinho do ano passado que eu achei bacana. O Brasil ocupa o 8º lugar no mundo de mulheres empreendedoras, de maior número de mulheres empreendedoras. Então, isso é lindo, né? É algo para a gente já agradecer o que já aconteceu e focar para essa educação de transição, para a gente cada vez mais problematizar a igualdade de gêneros, nem pesar para um lado nem para o outro. Mas os dados aqui em Juiz de Fora, 40% das mulheres têm idade de 23 a 27 anos, depois entra na média nacional, que é na faixa de 29 a 34, 5 anos. 47% delas são casadas ou têm uma relação estável, 43% têm ensino superior e 73% dos negócios são localizados no centro da cidade de Juiz de Fora. 93% têm outros empreendedores na família, o que serve bem para trazer esse case, né, e aflorar essa coragem. 77% estão no primeiro negócio, 43% começaram a empreender por oportunidade, o que é ótimo. Ou seja, visualizar uma boa oportunidade, um gap, uma lacuna de mercado para poder atacar. 86,7% das mulheres que tiveram ideias para os negócios, essas ideias, elas estão focadas no que elas gostam de fazer, o que é lindo, né? A gente empreender com o que a gente gosta é vida, a gente fazer o que gosta na vida, né? E 63,3% destacam que a principal dificuldade enfrentada por elas é a jornada dupla, né? Segundo dados da PNAD também, as mulheres têm essa jornada aí, 8,2 horas a mais do que os homens.
Só destacando aqui as limitações dessas duas pesquisas que eu trouxe para vocês, é que não foi uma amostragem probabilística, ela também foi pouco extensa, tá? Só para poder fazer, assim, essa justificativa. Olhando, então, esse cenário, o que a gente buscou fazer em termos de Universidade Federal de Juiz de Fora, o ICRIT, né, que é o Centro Regional de Inovação e Transferência de Tecnologia, que é um lugar, o órgão da universidade que cuida da inovação, da propriedade intelectual, marcas, patentes, do empreendedorismo, de treinamentos. A gente resolveu se juntar e aí, a partir de uma interação entre a Prefeitura Municipal de Juiz de Fora e a Universidade por meio do CRIT, a gente se juntou com várias outras instituições. Desde 2016 temos o GDI Mata, e agora incorporamos as vertentes de Minas Gerais. Então, algumas instituições de ensino se juntam a instituições e associações públicas e privadas, civis, de representação civis, de classe, enfim, para a gente poder pensar junto em como inovar e trazer o desenvolvimento social e econômico para as matas, né, Juiz de Fora, matas e também a cidade da Vertentes de Minas Gerais. E aí, só citando aqui, a gente tem uma série de programas que visam, então, trazer uma educação voltada para induzir, né, essas questões estratégicas que a gente quer relacionadas ao empreendedorismo, mas esse ano a gente lançou um programa específico, né, com premiação, inclusive, que foi o ADAS Tech, que foi para fomentar um empreendedorismo tecnológico feminino, para mostrar que o lugar de mulher é em qualquer área, beleza, moda, alimentação, mas qualquer área que ela queira atuar. E já para finalizar, então, essa minha fala, o que a gente precisa para uma educação de transição para 2030? A gente precisa cada vez mais discutir equidade de gênero, raça, enfim, todas as diferenças para que cada um ser possa ser o que é, né? E aí, pensando no eixo do empreendedorismo de modo mais específico, a gente precisa pensar em áreas em que as mulheres e homens e outras identidades de gênero possam se sentir representadas e saber que podem atuar em áreas. Os salários precisam ser problematizados. A gente tem ainda várias pesquisas mostrando que não há uma igualdade de salários em homens e mulheres ocupando os mesmos cargos. Enfim, então a melhor divisão entre o trabalho doméstico e o cuidado de pessoas, que a gente consiga educar as nossas crianças e também a nossa geração selfie, para entender que, olha, se o filho está com fome, não é responsabilidade só da mãe, por favor. A sustentabilidade e a questão da inovação, a gente precisa cada vez mais, no ramo, na atividade empresarial, entender que não há mais espaço em pensar em soluções e em negócios que não estejam antenados com a problemática climática, com a problemática do mundo, das diferenças, das desigualdades sociais. Então, um viés interessante é pensar na sustentabilidade. A Fernanda Castro bem destacou isso, né? Sustentabilidade aí é uma palavra muito multifacetária, então, em todas as facetas. E a questão da inovação. Então, é preocupar com o meio ambiente, valorizar as pessoas e é pensar em produtos, serviços, processos e organizações que tragam um novo ou significativamente melhorado de modo constante, para sempre, né, seduzir a gente enquanto cliente, preencher o nosso vazio no peito, trazendo menos impacto e dano ambiental. Trabalhar o ecossistema empreendedor, precisamos ter ações estratégicas de educação para trabalhar esse ecossistema. Como que a gente junta todos os agentes que estão no ecossistema, como que a gente traz uma legislação que seja mais condizente com as práticas sustentáveis, com o desenvolvimento social e econômico, pensar cada vez mais em parcerias público-privadas. Esse é um viés que deve ser feito não só para Smart Cities, cidades inteligentes que vão utilizar energia solar para poder, como forma de iluminação pública, enfim, várias ações sustentáveis que vão trazer benefícios para o planeta e para a vida das pessoas, e indução também, investimento estatal para inovações disruptivas, ou seja, aquelas inovações que dão o pano de fundo para várias outras inovações incrementais, enfim, que vão trazer melhorias substanciais para a vida das pessoas. E, sobretudo, a gente precisa aqui uma visão cada vez mais estratégica do gestor público. O gestor público precisa ser educado, por favor, para que ele possa refletir que está na mão dele o senso de coletividade que ele precisa ter, porque está na mão dele a responsabilidade para o que a gente vai ser daqui a alguns anos, né, daqui a 10 anos. E, por fim, as pessoas 4.0. A gente está aí, né, a Ingrid trouxe alguns dados do Fórum Econômico Mundial que acontece em Davos, já tem sido discutido há algum tempo, o impacto da Revolução 4.0, da Revolução Industrial 4.0 e o impacto disso na vida das pessoas, na perda de postos de trabalho,
O que é que os gestores estão fazendo em termos de educação? A gente precisa educar essas crianças, a nossa geração selfie, porque a gente vai ter um bando de gente que não vai ter emprego. Eles não têm empregabilidade exatamente porque não tem hards e não tem soft skills que são necessárias para esse mundo que está aqui. Então, é importante pensar em políticas públicas para essa transição, a gente educar também o gestor público para isso, né? Ele está muito sensibilizado, as pessoas estarem individualmente, né? Entender, olha, o mundo que está vindo, como que eu vou ficar nesse mundo que está vindo, e entender que a gente está agora, precisa virar a chavinha. A nossa economia não precisa ser na base, assim, do dinheiro. Olha, eu tenho um bem, te entrego, você me dá o dinheiro. A gente tem a economia compartilhada, vários modelos de negócios, como Uber e Airbnb. A low touch economy, que é você fazer trocas e vendas sem muito contato, sem muito tracionamento, e a conectividade. Nós somos hoje muito mais conectados, é entender que hoje na Revolução 4.0 a gente não se conecta só homem com homem, a gente se conecta homem com máquina e as máquinas também estão conectadas entre si. Gente, muitíssimo obrigada, queria agradecer aí mais uma vez pelo convite, um prazer estar aqui. Nós que agradecemos, Débora, por esse convite, né, de pensar em temas tão oportunos. Empoderamento de gênero, equidade de gênero, desigualdade social, oportunidades equânimes, né, e por trazer pesquisas que trazem aí a questão do empreendedorismo feminino em Juiz de Fora. Muito obrigada. E você diz algo extremamente importante, não há áreas tipicamente femininas, né? Realmente é um jargão, mas o lugar da mulher é onde ela quer que seja, não é mesmo? Muito obrigada, e agora eu passo, então, a palavra para o Pedro, que vai fazer aí o nosso fechamento. Pedro Henrique, por favor, palavra para você. Bom dia a todos, né? Se eu pudesse fazer um resumo de uma mesa tão qualificada, tão produtiva, eu destacaria 2 pontos, né? O primeiro ponto, né, os nossos convidados mostrou, né, que a nossa educação como um todo é um processo sempre transitório. A gente sempre pode aprender um pouquinho, mais e mais, né? E um segundo ponto, que nós todos somos educadores, né? Se a gente trabalhar primeiro com ética, com consciência e ainda com conhecimento, dentro da sua área de atuação, né? Então, o educador não é somente aquele que fica na frente de um quadro expondo conteúdos, né? Então, isto ficou bem claro, né, nas palavras dos nossos convidados. Então, fazendo uma síntese do que foi falado aqui por cada convidado, começando na ordem, né, o professor Del Campos mostrou quais são os desafios, né, na educação para a transição, quais são os nossos passos, né, num presente e futuro, numa geração 2030. Ele mostrou quais são as transformações, né, que o mundo pode passar através da educação. Mostrou que é possível, é preciso pensar nas bases, né, para a gente alcançar essa transição de uma maneira mais satisfatória. Mostrou que é importante a gente reconhecer a dignidade humana sobre um olhar pessoal, né? E isso para a gente tentar alcançar uma vida digna, né? Mostrou aspectos, né, dentro da geração selfie, quais são os desafios dessa nova geração que estamos vivendo, né? Que ela é muito estimulada por novas racionalidades. Ele citou individualismo, a competitividade, né? O que pode gerar, né, um enfraquecimento da solidariedade social, né? E isso, nós podemos tentar inverter esse cenário, né, através de um pensamento crítico, né, pensar com consciência, investigar a realidade, né? E aí, seguindo com a Ingrid Pinheiro,
na qual tratou o tema Profissão Futuro, né, caminhos alternativos. Ela mostrou diversas tendências, né, mudanças para o futuro. Exemplificou com dados estatísticos que 47% das profissões podem ser extintas no futuro, né? E com isso haverá novos empregos, né? E como as instituições de ensino estão se preparando e devem se preparar para essas novas mudanças, né? Colocou diversos questionamentos como este. Mostrou alternativas, algumas delas, resolução de problemas, o desenvolvimento de habilidades através do nosso banco BNCC, a cultura digital e a comunicação, né? Isso tudo gerando projetos de vida. E ainda, no final, ela concluiu com algumas ações concretas, né? Por exemplo, a oferta de disciplinas inovadoras, né? A liderança em laboratórios de inteligência, né? Oportunidades pedagógicas, a potencialização do perfil estudantil. E ainda, dentro do setor da psicologia, ela apresentou diversas ferramentas para alcançar. A Fernanda Castro, dentro do tema desenvolvimento de identidade digital acadêmica, ela mostrou a conexão entre a educação e a sustentabilidade. Mostrou a urgência, né, principalmente no momento em que vivemos, da famosa era digital, né? Mostrou a valorização da autoimagem, mostrou que o indivíduo se mostra como uma marca, ele precisa apresentar uma identidade digital. Através das redes sociais, passar para os seus contatos ou as pessoas conhecidas, né, uma marca, mostrar que ele veio ao mundo, né? Mas essa transformação, ela também traz pontos positivos, e nós precisamos alicerçar nossos pensamentos nessas possibilidades, né? Gerando novas habilidades, né? Muitos de nós tivemos que nos adaptar ao novo modo de vida, sobretudo que a pandemia nos impôs, né? E podemos também encarar as novas oportunidades que nos têm batido à porta. Mostrou um pouquinho também sobre a formação do perfil profissional, né? Sobretudo, como que as academias estão entregando os profissionais formados e como que esses profissionais formados eles têm atuado no mercado profissional, né? E mostrou que, através da era digital, né, nós podemos pensar de forma estratégica para destacar os nossos pontos positivos. A Fernanda Cordeiro, dentro do tema oportunidades ao mercado da educação como princípio de cooperativismo, ela trabalhou um pouco sobre educação financeira, né? Mostrou que é preciso transformar a vida das famílias através desse comportamento. É possível ajudar pessoas, né? E este momento, novamente, assim como outros convidados colocou, nós precisamos reinventar, né? Para conseguir adaptar às transformações, né? E uma maneira bem prática de se fazer isso, né, é a gente manter a nossa mente aberta, né? E aí ela colocou 4 tópicos, dentre eles pessoas físicas, pessoas jurídicas, adolescentes e crianças, e foi expondo, né, diversos parâmetros para esses públicos. Dentro das pessoas físicas, ela mostrou que é preciso uma conscientização, né, de todas as pessoas físicas, sobretudo em relação às escolhas tomadas, né? E mostrou uma importância
da comparação entre o lado emocional e o lado racional quando pensado em dinheiro, né? Fez uma alusão às pessoas jurídicas, colocando em destaque os MEIs, os microempreendedores, né? Que muitas das vezes optam por essa opção através de a necessidade de gerar sustento para a família, né? E ainda colocou, né, 5 fatores que impactam nessa busca pelo lucro através de uma diferenciação entre pessoas físicas e pessoas jurídicas. Já no público dos adolescentes, trouxe um dado estatístico que aproximadamente 40% dos jovens, isso até 24 anos, já possuem dívidas, né? Mostrando novamente que é muito importante uma educação financeira, né, para ele alcançar uma vida adulta, né, com uma maior certeza, uma maior confiabilidade na parte financeira. E mostrou também que é possível, né, e que é preciso, é necessário que esta educação não comece tardiamente, e sim já com crianças, né, até mesmo antes de 9 anos, né? E este público é um público muito questionador, né? Então, é possível, sim, ensinar as crianças um pouco sobre este tema. O Rodrigo Pinto trabalhou um pouquinho sobre a capital performance, a educação na nova economia. Ele começou falando que a educação é a única opção para a transformação, né? Foi basicamente uma das conclusões dessa mesa. Mostrou que há uma transição entre um pensamento que visava somente o lucro, né? E agora nós precisamos de um pensamento que essa educação na economia ela precisa gerar uma qualidade de vida nas pessoas, né? Citou exemplos como a Tesla, o Mercado Livre, né? E mostrou ainda que a sustentabilidade ela gera sobrevivência dentro dessas empresas. Ele mostrou para a gente, com uma sábia frase que eu coloquei aqui, eu queria passar novamente, que nós podemos prosperar o amanhã com inteligência e educação, né? Se a gente consegue agir com inteligência e educação, nós conseguimos fazer um amanhã muito melhor. Ele conclui como que um investimento ou uma vida financeira equilibrada pode ajudar a solucionar alguns problemas, até mesmo os pessoais, né? E mostrou ainda que, independente mesmo da profissão, nós podemos ser educadores. Para encerrar, nós tivemos a Débora Marques trabalhando sobre empreendedorismo em Juiz de Fora e o empreendedorismo feminino. Mostrou a importância da centralidade, né? Fazendo um bem para essa sociedade através de inovações, né? Mostrou que o empreendedorismo como um todo alcança diversos objetivos do desenvolvimento sustentável. Ela mostrou ainda quais são alguns parâmetros do ecossistema empreendedor e finalizou, né, com o empreendedorismo feminino, onde mostra a inserção das mulheres no mercado de trabalho, né? Destacou a importância que as mulheres elas possuem uma jornada dupla, né? Que muitas das vezes elas começam a empreender por necessidades, né? Mostrando aí, como a nossa mediadora falou, as diversas possibilidades dentro do empreendedorismo. Eu gostaria de agradecer todos da mesa, né, por compor essa tão importante fala, né, que é a educação
cada um dentro da sua área de atuação, né? Em nome do Instituto Soul, como coordenador de ensino, o meu muito obrigado. Obrigada, Pedro. Obrigada a todos aqui pelo amplo e profundo debate. Foi incrível estar presente aqui com vocês. Esse encontro integra o evento Todos Sustentáveis, que é uma iniciativa totalmente online e gratuita, organizada pelo Instituto Soul e pelos parceiros. Ao longo dessa semana, vamos ter mais debates com diferentes convidados, trocando ideias sobre desenvolvimento sustentável aplicado em diversas áreas, como nós vimos hoje, entre saúde, bem-estar, empreendedorismo, cooperativismo, inovação, investimentos, tecnologia, entre várias outras temáticas. Obrigada por ter ficado até aqui com a gente. Convido vocês a seguirem o Instituto Soul em suas redes sociais e continuarem acompanhando o nosso evento, que segue pelos dias 10, 15, 16 e 17, com transmissões pelo YouTube. Amanhã, o tema da mesa de debate é sobre economia e cultura do EcoTime e geração do design sustentável. Caso você tenha chegado um pouquinho atrasado, informamos que nossos encontros e mesas temáticas ficaram salvos aqui em nosso canal no YouTube para que você possa conferir onde e quando quiser. Se inscreva e ative as notificações. Lembramos também que para garantir o seu certificado de participação é preciso que você se inscreva em nosso evento pelo Simpla. Venha participar dos outros debates com a gente. Até mais!